Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Um dia abençoado de muita paz para todos nós. Abra a mente e o coração, pois você está diante de uma fonte inesgotável de conhecimento e paz. Está no ar o programa Seitonoi para levar até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? Você vai encontrar mais que respostas no nosso programa de hoje. A Seitonoi mostra no quadro Sou Feliz quanto ensinamento pode transformar a vida de uma pessoa. Sou mais feliz, entendo mais as pessoas. Na sequência, o preletor Carlos Alberto da Silva traz valiosas lições sobre gratidão na palestra com o tema Agradeça suas raízes. As raízes do ser humano são os antepassados dele. Graças aos nossos antepassados, estamos desfrutando uma vida nobre como ser humano, uma vida oriunda de Deus. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. O quadro Sou Feliz é aquele momento em que, olho no olho, você se identifica com uma pessoa que superou obstáculos. Então, acompanhe mais um relato que mostra quanto a mensagem Homem e Filho de Deus pode mudar sua vida para melhor. Olá, meu nome é Adenilde, conheci a Seitonoi há 3 anos pela televisão. De lá para cá minha vida mudou muito. Perdoei meu pai, que há muito tempo ficava muito triste com ele porque abandonou a gente. Graças a Deus, amo meu pai de paixão. Tinha uma dor de cabeça, todos os meses eu ficava 3 dias com dor de cabeça, 3, 4 dias, que era uma coisa que eu sofria muito. De repente, quando eu menos espero, nunca mais tive dor de cabeça. Faz mais de 2 anos que eu não sinto dor de cabeça alguma. Sem contar que aprendi muito, melhorei muito,
sou mais feliz, entendo mais as pessoas. Então, sou outra Adenilde. Por isso, é muito importante que sejamos mantenedor para ajudar mais pessoas a ver televisão e ser mais feliz. Muito obrigada ao ensinamento Seicho Noé. Muito obrigada. Em nossa palestra de agora, permita-se chegar além. São palavras que entram no coração, encontram os compartimentos menos iluminados e o mais legal, acendem todas as luzes. Confira. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por nos receber aí onde você se encontra neste momento. Para nós é uma grande alegria falarmos sobre o ensinamento da Seicho Noé. No dia de hoje, iremos falar algo muito importante mesmo, que tem a ver com tudo que diz respeito à nossa vida. Nós iremos falar a respeito da influência do mundo espiritual no dia a dia, no nosso cotidiano. Antes, porém, eu gostaria de mandar um abraço a todas as pessoas que assistem o programa da Seicho Noé na TV, a todos os associados da Seicho Noé, os membros dessa família maravilhosa, que são as crianças, são os juvenis, são os jovens, os adultos através da fraternidade, Pomba Branca, e também, naturalmente, aos nossos queridos participantes da terceira idade, ou melhor, da melhor idade, que é a idade da sabedoria. Um abraço carinhoso a todos vocês que sempre nos assistem. Eu vou estar utilizando como livro-texto A Prosperidade em Suas Mãos. É um livro realmente extraordinário. E o assunto que estudamos agora encontra-se a partir da página 137, cujo o tema principal é agradecer as suas raízes. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês e nós vamos então discorrendo o assunto. As raízes do ser humano são os antepassados dele. Graças aos nossos antepassados, estamos desfrutando uma vida nobre como ser humano, uma vida oriunda de Deus. Analisando bem, quem despreza os seus antepassados está desprezando a Deus. Vejam só, na Seicho Noé, nós partimos de um princípio básico, fundamental, de que a vida ela não começa a partir do momento em que nós nascemos aqui neste mundo terreno. E nem tampouco ela termina no momento em que é considerada a morte deste corpo físico. A vida verdadeira, ela existia mesmo antes de nós nascermos aqui. Naturalmente, ela continua existindo mesmo depois que morremos neste mundo físico. Ou seja, este corpo não é o eu verdadeiro. Este é um ponto básico e importante. O verdadeiro ser humano, o ser humano que existe de fato, é um ser espiritual. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, quando nós falamos do mundo espiritual, quando nós falamos de antepassados, em absoluto estamos falando de pessoas mortas. Estamos falando de pessoas vivas, porém, não possuem mais esse corpo denso que nós podemos ver, apalpar, que chamamos de corpo carnal. Mas o fato de não vermos o corpo da pessoa que já não existe mais aqui ao nosso lado, ao nosso redor, no nosso convívio, não quer dizer em absoluto de que não exista mais essa pessoa, essa personalidade, de forma alguma. Tanto que aqui no livro, o professor Yoshihiko Yosaka diz assim: com certeza, todos os brasileiros acreditam na existência de Deus. Em outras palavras, os brasileiros conseguem reconhecer a existência de coisas invisíveis através dos olhos mentais. O fato de aceitar a existência dos entes imateriais é fundamental para acreditar na existência da continuidade da vida do ser humano após a morte do corpo carnal. Também os nossos antepassados são invisíveis e continuam a viver numa outra esfera após a morte do corpo físico, na esfera do mundo espiritual. Então, como esses espíritos continuam a viver, eles estão sempre, de alguma forma, eles estão ligados a nós. Isso também é importante nós entendermos.
Então, uma das coisas que sempre me preocupava desde criança era a respeito desta separação que a gente tem com uma pessoa que a gente ama tanto. Talvez o maior medo que a maioria das pessoas tem seja justamente lidar com essa situação em que a gente acaba, um dia mais cedo ou mais tarde, tendo que se separar de uma pessoa que nós amamos. Por falar nisso, é muito importante, você que eventualmente que está nos assistindo agora, se eventualmente passou por uma experiência de perder alguém querido, uma pessoa que lhe era muito importante, você sentir que a sua vida e a vida dessa pessoa que era importante para você, sabe, de forma alguma houve uma ruptura. O amor verdadeiro é aquele que consegue fazer com que a gente enxergue que mesmo a pessoa não estando mais aqui ao nosso lado, não estando mais ao nosso convívio, nós podemos estar sempre ligada a ela. E como que nós fazemos isso? De que maneira nós podemos, então, sentir essa alegria de poder usufruir do carinho, do amor por essa pessoa? Sem dúvida alguma, é através da prática de oração a essa pessoa. Na Seitianoye nós aprendemos a importância de dedicar oração para os nossos antepassados. E isso, na medida em que a pessoa compreende e vai naturalmente, através da oração, dedicando amor para esses nossos antepassados, para os nossos parentes, sem dúvida alguma, meus amigos, coisas maravilhosas vão acontecendo. E a gente não precisa mais ficar chorando, não precisa mais ficar lamentando, pois a gente sente que a minha vida, ou seja, a minha vida e a vida daquelas pessoas importantes para mim, elas continuam unidas. E é isso que a gente continuará estudando ainda mais. Então, quando eu estava falando agora há pouco, que existe essa relação entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Ou seja, nós nos comunicamos com os nossos antepassados através de vibrações mentais. Quando, naturalmente, como os nossos antepassados, eles querem que a gente sempre seja feliz, quando realizamos ou praticamos algo que não seja do bem, naturalmente esses antepassados acabam ficando tristes. E a gente acaba recebendo, então, uma orientação, demonstrando essa insatisfação. Naturalmente, neste caso, o objetivo desses espíritos é tão somente fazer com que nós retornemos ao estado natural. E de forma alguma, um antepassado manifesta em nossa vida com o intuito de nos prejudicar. Isso é muito importante também podermos compreender. Olha que bonito que a gente aprende aqui também. Todos os antepassados desejam a felicidade e a prosperidade de seus descendentes. Eles estão sempre tentando ajudar e proteger os descendentes, mas muitas vezes estes não conseguem captar essa vibração de boa vontade dos espíritos desencarnados. E por que eles não conseguem sentir, nós não conseguimos às vezes captar este desejo, ou então esta orientação dos nossos antepassados? Porque a nossa mente não está preparada para poder receber essa orientação. Ou seja, nós não estamos conectados na mesma vibração mental. E aí que é muito importante também, então, entra aí a importância de se fazer a oração para os antepassados. Por falar nisso, eu gostaria de responder uma pergunta que uma pessoa que sempre nos assiste mandou uma pergunta para nós, justamente falando a respeito disso. Diz o seguinte: tem 32 anos, é do sexo feminino e faz a seguinte pergunta: sou praticante da Seitianoye há algum tempo, mas ainda não faço oração para os antepassados. Gostaria de saber se para continuar na Seitianoye devo aprender a oração. Olha só, minha amiga, não que para que você continue na Seitianoye necessariamente ou obrigatoriamente você tenha que aprender. Por outro lado, quando
nós vamos estudando, na medida em que nós vamos estudando os ensinamentos da Seicho Noye, é mais do que natural o desejo de aprendermos esta oração e dedicar esse ato de gratidão aos nossos antepassados. Por que é tão importante essa gratidão ou dedicar esta oração para os nossos antepassados? Nós podemos, na Seicho Noye nós representamos bem essa parte para compreender melhor através do exemplo de uma árvore. Então, seria assim, os galhos, os troncos, vamos começar pelo tronco primeiro. O tronco estaria representando os pais. Os galhos representaria os filhos. Os frutos estariam então aí representando os filhos dos filhos. Agora, para que uma árvore ela se mantenha viva, que ela se mantenha forte, frondosa, é indispensável as raízes. Que as raízes estejam naturalmente fertilizadas, ou seja, que essas raízes estejam fortes. Se elas não forem bem cuidadas, naturalmente toda árvore perecerá. Assim também é a nossa vida aqui no mundo físico, no mundo terreno. Nós estamos extremamente ligados aos nossos antepassados, que são as nossas raízes. A oração é justamente o fertilizante destas raízes. E por que é importante utilizar esse fertilizante chamado oração? Porque a oração nada mais é que a manifestação concreta da nossa gratidão, do nosso amor para aquele ser que, embora não possuindo mais o corpo físico, continua vivo. Então, ou seja, nós devemos ter sempre esse sentimento de gratidão. Quando entrei na Seicho Noye, aprendi essa importância, imediatamente eu comecei a fazer esta oração. Para quem já me ouviu, me assistiu em outras palestras, conhece um pouco da minha história e sabe bem que algo muito importante para mim é o espírito, o sentimento de gratidão aos nossos pais. Eu particularmente comecei a praticar essa oração para os antepassados no momento em que meu pai estava doente. Eu era o único que praticava a Seicho Noye em casa. E recebi uma orientação de um preletor, morava na época ainda lá em Barretos, no interior de São Paulo. E ligando para aqui a capital, eu conversei com o preletor, hoje já não se encontra também entre a gente, que é o saudoso professor Adelino Pita, e ele me orientou a necessidade, a importância de realizarmos oração de gratidão aos antepassados. Explicando para o meu pai, todos os dias ele me acordava para que fizéssemos, primeiro, a prática da meditação Shinsokan e, em seguida, fizéssemos a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, em gratidão aos nossos antepassados. Ou seja, essa é a prática de oração aos antepassados. É você dedicar a leitura da Sutra Sagrada todos os dias para os antepassados. Olha, gente, eu confesso que no primeiro momento eu não tinha talvez entendido bem o significado desta oração. Eu fazia a leitura da Sutra Sagrada e na época eu tinha 14, 15 anos de idade. E eu ficava mais preocupado quantas páginas faltava para chegar no final da Sutra do que com o conteúdo da Sutra propriamente dito. Para quem já lê a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, sabe que a parte final dela diz assim: em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo. Ou seja, quando fala do casulo de carne, é a parte que está chegando no final da Sutra. E eu ficava lendo a Sutra, e enquanto ia lendo a Sutra, meu pai lia bem devagar, e eu ficava folheando para ver quantas páginas faltava para chegar no final da Sutra. E quando chegava no final da Sutra, eu ficava até um pouco aliviado. Essa, com certeza, não era a melhor maneira de dedicar a oração aos antepassados. Mas era a forma que eu fazia. Graças ao meu pai, a gente lia a Sutra bem devagar. Mas algo aconteceu muito especial
no dia em que eu e meu pai tivemos uma conversa pela última vez, pelo menos ele estando aqui nesse plano físico. Eu fui visitá-lo e ele, sabendo ou pressentindo que algo estava por acontecer, ele me disse que era para que eu ficasse firme, porque ele estaria retornando ao mundo espiritual. Na verdade, ele não conseguia falar muito. E ele fez através de gestos, dizendo assim, ele ficou olhando para mim, eu olhando para ele, e em determinado momento ele apontou o dedo para cima. Fechou os olhos e colocou a mão uma sobre a outra em cima do peito. Ele estava deitado. Então eu entendia o que ele estava querendo dizer. Mas esse momento é muito difícil. Então eu comecei a chorar. E ele repetiu o gesto para mim sorrindo, ou seja, ele estava me dizendo que não era para chorar, que isso era algo que iria acontecer para tentar entender e aceitar naturalmente. Mas era muito difícil controlar minha emoção. Por isso, fui então até a cabeceira, beijei o rosto dele e pedi para que ele não falasse mais assim. Eu não queria que ele morresse. Mas veio algo muito emocionante, que eu nunca vou esquecer enquanto estiver aqui. Meu pai, sorrindo, disse para mim: "Você esqueceu, filho?" E eu fiquei me perguntando: esqueceu o quê? O pai nunca vai morrer. Eu sempre vou viver dentro do teu coração. Naquele momento, talvez eu comecei a entender o significado da oração que realizávamos diariamente aos nossos antepassados através da leitura da Sutra Sagrada. O que meu pai estava dizendo naquele momento? Que ele tinha compreendido que o homem verdadeiro não morre jamais. E aí a importância de orarmos para os antepassados. Gratidão. E se porventura tem algum deles que partiu sem compreender claramente essa relação do mundo espiritual e o mundo terreno, ainda está sofrendo porque não entendeu o que aconteceu de fato, a leitura da Sutra Sagrada também vai fazer despertar. Para aquele que já despertou, só esse sentimento de gratidão que nós estamos dedicando a eles, então fará com que sintam ainda mais alegria. E aí, meus amigos, é natural. Aquele que dá, recebe também. Você poderá aprender a fazer esta oração, por exemplo, se você ir numa associação local. Se você for num seminário de treinamento espiritual, você poderá aprender a fazer essa oração aí mesmo na tua casa. Ou então você poderá adquirir os livros sagrados da Seichonoye. Para entender bacana sobre isso daí, eu sugeriria para vocês esse livro, A Prosperidade em Suas Mãos. E também o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Seus Antepassados. Também há uma outra forma de você poder dedicar a oração para os seus antepassados, que seria através do quê? Através da festividade do Santuário Roso. Você poderá entrar em contato conosco através do número 0800 770 2600 ou então através do nosso site www.sni.org.br e falar: gostaria de mais detalhes a respeito do Santuário Roso. Através de um registro espiritual, você inscreverá o nome ou da pessoa ou da raiz da família e receberá essa pessoa, essa raiz da família, receberá a oração durante um mínimo de 365 dias, 5 vezes por dia. Estará recebendo lá na Academia de Biúna, no Santuário Roso, esta oração. Meus amigos, esse é um assunto que a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando e a gente nunca esgotaria. Então, naturalmente, o objetivo de hoje é fazer com que brotasse em nosso coração esta compreensão, de entendermos claramente que a vida não termina quando este corpo morre, mas continua existindo. Sabendo disso, então que nós pudéssemos despertar esse amor, esse desejo de continuar fazendo a oração para os nossos antepassados. Muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração e nos vemos em breve. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada do fundo do coração, simplesmente por você estar aí.
Se você está se sentindo melhor graças ao que assistiu, eis a nossa felicidade, viu? Acompanhe sempre o programa Aceite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu tenho certeza que somente coisas boas virão na sua vida, com certeza. Tenha essa convicção, tá bom? E para finalizar, orar é transcender as razões do mundo e é permitir que o amor de Deus opere através de nós. Que tal então permitir que Deus opere em nosso interior e que tudo se renove através do nosso momento de oração? Vamos lá! Oração para despertar a felicidade suprema. O universo é de Deus. Deus está diariamente produzindo coisas novas através de sua infinita sabedoria. Por isso, o universo progride, renasce e rejuvenesce constante e eternamente. O avanço, o progresso e as novas criações são as características do universo, imagem verdadeira, governado por Deus. E nós que vivemos neste universo e somos vivificados pela vida deste universo, também estamos tendo sempre novos avanços e novos progressos e realizando novas criações. De hoje em diante, jamais teremos pensamentos pessimistas e retraídos. Sempre cantamos o hino da nova vida, fazemos novos progressos e realizamos novas criações. Se somos cientistas, descobrimos novas leis científicas e recebemos de Deus a inspiração para novos inventos. Se somos comerciantes, sempre introduzimos inovações na decoração da loja e na disposição das mercadorias. Criamos novos modelos e manifestamos o amor de Deus para, desta forma, satisfazer a todos os clientes. Por conseguinte, a nossa loja prospera infalivelmente. O universo é de Deus e nós somos filhos de Deus. Para Deus, não existe tristeza, não existe decadência, não existe recuo. Para Ele, existe somente o progresso. O universo de Deus está repleto de renovado amor e renovada sabedoria.